Olá, queridos estudantes! Eu sou o professor Andrei Fernandes e agora vamos ter uma aula muito importante sobre Segundo Reinado. É isso aí, galera. Vamos lá então para a nossa aula sobre Segundo Reinado, um tema, como eu falei, muito importante para o Enem. Então, se liga aí primeiro. Segundo Reinado é a última fase do período imperial. Nós temos a primeira fase, que é o primeiro reinado, quem governou Dom Pedro I, certo? Ele governou até 1831, quando abdicou ao trono em favor do seu filho, Pedro de Alcântara, que tinha apenas 5 anos. Então, ele não poderia assumir pela Constituição, ainda uma criança. Vai passar o governo para uma regência, conhecido como período regencial, certo? Esse período regencial chega ao fim em 1840 com o golpe da maioridade. Então, nós começamos aqui o Segundo Reinado com o golpe da maioridade, em 1840, quando Dom Pedro II começa a governar com 15 anos ainda incompletos, certo? Então, inicia o Segundo Reinado e vai até 1889. Então, a gente está falando de limites aqui, ó, de períodos, né? 1889 é a proclamação da República. Então, o Brasil deixa de ter uma monarquia e passa a ter agora um sistema republicano, com presidentes governando, certo? Então, se liga aí no recorte temporal, a noção de tempo, que é importante ter para as avaliações, né? Agora a gente vai partir para os aspectos. Eu destaquei alguns aspectos aqui que são muito importantes. Você pegar uma questão sobre Segundo Reinado, esses pontos aqui podem ser abordados, né, como características desse período. Eu dividi em características, então vamos lá, aspectos política, economia, sociedade e o processo de crise, que é importante também saber, que é o fechamento do período, certo? Então se liga aí, primeiro vamos explorar um pouquinho aqui a questão política. O que a gente viu no período anterior, no período da regência, era uma disputa constante de grupos políticos rivais. A gente tem aí, no caso, alguns que tinham uma perspectiva mais liberal de economia, de política, outros com uma perspectiva mais conservadora. Em alguns momentos eles tiveram nomes um pouco diferentes, por exemplo, desde o início do primeiro reinado, a gente tem ali a disputa entre portugueses e brasileiros, depois isso se transformou em partidos liberal, liberal moderado, liberal exaltado. Só que no segundo reinado isso se traduz na disputa de conservadores e liberais. Então, Dom Pedro II, quando assumiu, ele tinha um grande problema. Como é que eu posso resolver essa situação de disputa entre esses grupos, liberais e conservadores? E ele utilizou uma estratégia política que ficou conhecida como parlamentarismo às avessas. O parlamentarismo inglês é aquele tradicional em que o rei reina, mas não governa. Por quê? Porque existe um parlamento, existe o primeiro-ministro, quem exerce o poder, o governo de fato. Aqui no Brasil, não. O parlamentarismo de Dom Pedro II, ele tinha parlamentarismo no nome, mas na prática ele era às avessas, porque ele escolhia aqueles governantes que iriam compor o primeiro ministério, que iriam compor o parlamento, às vezes fazia negociação ali para fazer uma maioria ganhar nas decisões políticas. E devido ao fato de muitos conservadores começarem a ter seus interesses defendidos, os liberais não concordaram e houve uma confusão na eleição dos gabinetes do ministério, que levou à chamada eleição do cacete. Ou seja, pessoas começaram a brigar entre si, políticos, e a situação foi complicada. Só acabou quando eles caíram na real, que teriam que fazer uma aliança para manter seus interesses econômicos preservados. E foi aí que entra a Era das Conciliações. Eu havia falado para vocês que o parlamentarismo brasileiro foi às avessas. Na Inglaterra, o rei reina, mas não governa. No Brasil, o rei reina, ri e rói. Ou seja, reina porque ele de fato detém o poder sobre o Estado, ele ri do parlamento, que nada pode fazer, e rói do povo, né? Então, através dos impostos, daquilo que era cobrado à população, né? Que os impostos sempre tivemos bem altos aí ao longo da história. E na economia, o que é que a gente vai destacar no período do segundo reinado no critério economia, ou no aspecto economia? Café, agroexportação. O Brasil tem um perfil aí, se a gente for pegar ao longo da história, de se dedicar a atividades de latifúndio, agroexportador, né, voltado para o mercado externo. E o café, a partir de 1830, ele começou a ser
muito intensa a produção de café. Então o Brasil apostou na produção de café e, de fato, direcionou as atividades econômicas. Mas também a gente teve um surto industrial. Então, preste atenção, porque foi no segundo reinado que a gente vai presenciar a questão do surto industrial. Até então, o perfil era de ser agroexportador quase que exclusivamente. Surto industrial foi na era Mauá. A gente tem fatores que favoreceram esse surto. Matéria-prima, tinha algodão numa certa quantidade, mão de obra, que existia em abundância ainda, né, por causa da introdução do imigrante, que a gente vai tratar aqui mais à frente, e também porque o tráfico negreiro havia se diluído, ou seja, quase extinto. Então, isso favoreceu também a possibilidade de ter uma abundância maior de mão de obra. E a tarifa Alves Branco, que aumentou a quantidade de impostos sobre produtos que entravam no Brasil. Então, esse ambiente foi favorável à industrialização, mesmo que muito passageiro. Sociedade, o que é que a gente vai observar? Foi o período de praticamente abolição da escravatura no Brasil. A gente tem a mão de obra do negro, começou a ser revisitada, revista. Vários fatores contribuíram, como, por exemplo, várias nações já tinham libertado seus escravos, mas o Brasil ainda continuava com escravos. A pressão inglesa também para que isso acontecesse. O tráfico negreiro, em 1850, como eu havia falado, já estava extinto, então não entrava a quantidade de escravos no Brasil, de negros escravizados. Essa quantidade foi diminuindo, o valor aumentando sobre a mão de obra, e aí começou-se a pensar mais nessa introdução da mão de obra imigrante, né, do trabalho do imigrante, que era mão de obra qualificada, mão de obra branca, né, vinha da Itália, Japão e também da Alemanha e de outras regiões. Só que todos esses fatores somados, eles vão contribuir, primeiro, para um período de certa estabilidade. Qualquer pessoa que estuda o segundo reinado vai perceber que do período imperial foi o período de maior estabilidade política. E aqui a gente tem a questão que levou à crise que vai fechar o segundo reinado. Vamos ver alguns pontos aí. Questão militar, questão social, questão religiosa. A militar, depois da Guerra do Paraguai, os militares começam a ter mais protagonismo e se envolver mais com a política. E discordando do governo imperial, tiveram contato com a escola de Benjamin Constant, positivismo, e sempre naquela ideia de que os militares eram os salvadores da pátria. Né? Isso desde a Guerra do Paraguai, quando o Brasil saiu vitorioso. Questão social, fim da escravidão negra, desagradou a um grupo de fazendeiros, certo? Então esses fazendeiros não estavam favoráveis mais ao governo da monarquia porque houve a abolição da escravatura e isso gerou prejuízo para um grupo. E por último, a questão religiosa, o atrito com a Igreja Católica. Desde o início, desde a Constituição de 1824, o imperador tinha muito acesso à igreja, nomeava pessoas para ocupar cargos, só que o imperador era maçom, isso desagradava a igreja. E aí, nesse contexto, a igreja não apoia mais o governo de Dom Pedro II. É isso aí, galera. Essas são nossas orientações do tema Segundo Reinado. Continue aí acompanhando nossa produção e eu espero que vocês tenham uma ótima prova do Enem. Até breve. Valeu, galera. Tchau, tchau.